Sabe o que o surfista medalha de ouro levou na bagagem para Tóquio? Filho de pescador, ele surfava em tampas de isopor, mas às 3 da manhã ele orava pedindo a Deus que realizasse o seu sonho. Claro, houve dedicação, muito treino, mas na parede do quarto, ao lado da cama, ele escreveu: ora a Deus, diz amém, que o ouro vem. Não é lindo? Jesus nos deu uma medida de fé, a semente de um grão de mostarda. Aprendi uma metáfora com meu irmão Rubem, urso da montanha. Isso é um milagre. Acreditar que cada sementinha dessa tem o potencial de ser um mamão, um mamoeiro. Mais do que isso, acreditar que cada sementinha dessa, sob condições específicas, caindo em solo fértil, luz, água, irá crescer, florir, frutificar, alimentar milhares de famílias e gerar milhares de mamoeiros. Assim como essa sementinha, você carrega consigo o potencial esperando para ser revelado. Você é o epicentro de tudo que acontece na sua vida, assim como as ondas na areia do mar, seus altos e baixos. Esse é o episódio 8, abrindo a sua consciência, que é a porta de toda manifestação. Isso é um milagre. A fé que se renova todos os dias. Pergunto para você, o quanto você acredita em si mesmo, em seu potencial, numa escala de 0 a 10, sendo 0, nada posso, sou um pó da estrada. 5, quem sabe, talvez. E 10, tudo posso no meu Deus que me fortalece. Deixa aqui nos comentários qual é o seu grau de fé. E vamos buscar na fonte da palavra viva um entendimento para a nossa fé. Em hebraico, fé tem um contexto racional. Temos uma palavra raiz, amã, que significa edificar, sustentar, alimentar, ser e estar firme, seguro, amã. Amã gerou a palavra amém. A tradução é assim seja. Amém. Que gerou a palavra emum, substantivo masculino. A tradução é confiança, fidelidade. Emum gerou emuná, substantivo feminino. Aí a tradução muda um pouquinho, é ser confiável, ser digno de confiança. Também dá uma ideia de estabilidade, de verdade. Então essa é uma boa base para a nossa fé, para alimentar a nossa fé. Alimentar, edificar, sustentar. A Bíblia Sagrada tem vários códigos e revelações para alimentar a nossa fé. Em Hebreus 11, a fé é o fundamento da esperança. Acreditar naquilo que não se pode ver com esses olhos físicos. Como também em João 20, diz que bem-aventurados os que não viram e creram. A fé fez a glória dos nossos antepassados, Noé, Abraão, Moisés. Tem um código de uma moça, ela sofria de um fluxo de sangue, já estava desenganada pelos doutores.
E ela pegou um código, ela disse para si mesma: se eu tocar sequer o manto, ficarei curada. E ela pôs-se nessa direção, ela sustentou essa fé, alimentou, foi repetindo: se eu tocar o manto, se eu tocar, e enfrentou a multidão, foi lá e tocou o manto. A cura foi instantânea. Temos também uma outra medida de fé. Um centurião romano de alta patente, ele queria uma cura para o servo, mas ele julgava-se indigno de que Jesus fosse até a sua casa. E ele justificou ao mestre, ele disse: eu também sou um subordinado e tenho soldados sob o meu comando. Eu digo para um: vai, e ele vai. Digo para o outro: vem, e ele vem. Jesus admirou-se. Jesus disse que não viu em Israel tamanha fé. E a cura do servo aconteceu remotamente. Fazendo uma analogia, às vezes o técnico que faz a manutenção do meu computador, às vezes ele presta um serviço remoto. Eu ligo o aparelho, passo uma senha, um código para ele e em 1 hora o aparelho já está com o desempenho ótimo. Se eu passar um código errado, uma senha errada, o técnico não vai conseguir acessar remotamente o aparelho. É como se você compra uma passagem aérea na certeza de que em X horas você chegará ao seu destino. Se você comprar uma passagem para Fortaleza, você não pode esperar chegar a São Paulo. Certa vez eu estava tomando uma água de coco e não pude deixar de acompanhar um diálogo seguinte. Uma senhora vinha saindo de um templo de oração e a amiga cumprimentou-a dizendo: como está bonita, e aí, está melhorzinha do joelho? E a senhora respondeu: que nada. A minha dor irradiou-se agora para toda a perna e fez um relatório, mas chamou-me a atenção ela concluir dizendo: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E a amiga compadecida disse: é a vontade de Deus. Será? Eu fico me perguntando, será que ela pediu intervenção? Será que ela orou pedindo a cura? Já ouviu aquele ditado de que se você mexer a panela numa direção, não pode mexer na direção contrária, senão desanda. Se você segue uma direção, alimenta uma fé, você não pode voltar atrás. Se você planta a sementinha, você não pode cavar a terra para ver se está dando certo, se a sementinha está se desenvolvendo. Você deixa lá, no seu tempo vai germinar, vai crescer. Você não fica acompanhando, preocupado. Você anda numa direção. Se você volta atrás, você anda e desanda e não chega a lugar nenhum. Ora e desora. Tem um código do do Emmett Fox, e ele ensina pra gente a orar. Use uma pena, não uma picareta. Significa que você não precisa fazer força para acreditar. É na simplicidade, na leveza que está a força. Nessa medida que Jesus deu do grãozinho, ali contém todo o potencial. Então, você só precisa dar esse primeiro passo e seguir em frente, sem voltar atrás. A fé sem obras é morta. E Jesus mesmo reclamava: ó raça incrédula, até quando hei de vos suportar? Porque Jesus, ele ensinava, um rabino, e o mestre queria que você fizesse o exercício direito, que você fosse para a ação. Não existe o conhecimento sem a ação, sem aplicar aquilo que você aprendeu. E ele nos ensinou. Ele não estava ali somente para curar, mas para ensinar a fazer. E nós estamos num momento bem desafiador. Quantos de nós não desejaríamos ter um grauzinho a mais de fé ao orar por nossos amigos,
que se encontram hospitalizados. Quantos de nós não desejamos aumentar essa fé? Não precisa força, só precisa alimentar, sustentar, buscar na fonte da palavra viva, na Bíblia Sagrada. O surfista medalha de ouro, ele escreveu na parede. E a Bíblia, muita gente evangélica diz assim, que a Bíblia é a boca de Deus na terra. Você precisa, ter esse contato diário com essa fonte, ouvir essas palavras. Então, se esse tema interessa a você, inscreva-se no canal e acompanhe a série Milá desde o início. Indique para algum amigo seu. A fé sem obras é morta. Ative o sininho para ficar notificado de todas as produções. A série Milá está chegando ao fim, mas você encontra todos os episódios no canal. Inscreva-se e indique. Muitas vezes abrimos mão do nosso livre-arbítrio, atribuímos a Deus a responsabilidade por tudo que nos acontece. Se desejamos de verdade mudança de circunstâncias em nossas vidas, precisamos de uma mudança de atitude mental. Compilei algumas dicas para você. A primeira é que você pode divertir-se enquanto alimenta a sua fé. Tem um filme de 92, se encontra no YouTube, Fé Demais Não Cheira Bem. Conta a história de um reverendo, um charlatão. Ele vendia milagres numa superprodução de truques, fumaça, pirotecnia. Um dia, ele cai em si do seu erro. Deus fala ao seu coração e os milagres começam a acontecer. É impressionante ver a capacidade que as pessoas têm de pagar qualquer preço para que alguém lhes traga o milagre na bandeja. Um segundo filme de 2003 se encontra no Netflix, O Todo-Poderoso. Um jornalista culpa a Deus dos seus fracassos profissionais e Deus lhe diz: filho, você quer um milagre? Seja um milagre. Música. O grupo Revelação tem uma música que só a letra dessa música já é edificante. Tá escrito. Brinque, faça coreografia, não basta escutar. A música já diz, e quem é inscrito no canal sabe que é importante a manipulação fisiológica. A letra já diz tudo. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande a tristeza embora. Quem cultiva a semente do amor. E é esse cultivo, essa semente. Lembra? A vibração. O que é o milagre? Você tem um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento, que produz um estado. E o seu estado vibracional, você precisa subir na escala, porque a frequência do milagre é lá em cima, é na vibração da alegria e do amor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é das crianças. É essa vibração, essa alegria. A fé é uma atitude, então você se põe nessa atitude. Faça a coreografia, brinque com a letra da música, escute, mas dance, porque você vai se colocar no estado vibracional elevado. Tem a música do Gil também, anda com fé, que a fé não costuma falhar. Uma terceira dica é a leitura de Crer para Ver, um livro do Dr. Wayne Dyer. Esse livro, o autor nos ensina que se queremos de fato que a magia tome conta das nossas vidas, precisamos banir a dúvida. Quando você elimina totalmente a dúvida, o impossível acontece.
Ele faz um alerta que na maioria das vezes o nosso diálogo interno é uma experiência de fortalecimento da dúvida. Você ora pedindo a cura, mas precisa pastorear os 60 mil pensamentos que estão querendo fugir do seu objetivo, as ovelhas desgarradas. Você precisa pegar o rebanho e conduzir o seu cajado, pastoreio. Ele ensina que se você deseja esse milagre, você tem um objetivo, antes de se empenhar na conquista desse objetivo, você traça um paralelo mental. Você imagina, veja-se lá, sinta-se lá. Coloca-se nesse estado vibracional elevado, com a imaginação, a visualização. Você se torna de verdade um obreiro da fé. Você produz o milagre, você se torna um milagre. Super recomendo, porque você vai fortalecer a sua fé com músicas, filmes, boas leituras. Quarta dica: tome cuidado com o que você diz e ao falar, faça-o com convicção e fé. Suas palavras sugerem ao seu eu físico o rumo exato que ele vai tomar. Não permita que saiam da sua boca palavras negativas sobre você, sua capacidade, suas habilidades, seus projetos, seus relacionamentos. Ao invés de dizer talvez, se for possível, se tiver sorte, se Deus quiser, diga: Deus sempre quer e eu também. Vou trabalhar nisso até fazer acontecer. Sei que posso fazer. Você pode dizer que o amor infinito segue à sua frente e torna reto o seu caminho. Por trás de cada vitória tem sempre uma palavra mágica, uma pequena mudança na estrutura semântica. A minha mãe sempre diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Certa vez, em um seminário em Salvador, com o padre e escritor gaúcho Lauro Trevisan, autor de O Poder Infinito da Sua Mente, ele contou que um bispo em sua cidade chamou-lhe a atenção, dizendo: Padre, você não pode continuar escrevendo em seus livros que as pessoas, através da fé, tudo podem. Desse jeito, elas vão começar a desejar o impossível, vão desejar a cura de doenças incuráveis. Ele respondeu-lhe que era tarde demais, pois Jesus chegou há 2000 anos antes dele e falou exatamente isso. No episódio 8, aprendemos que uma pitadinha de fé irá fermentar, alavancar seus pensamentos, sentimentos e palavras, gerando resultados. Eu espero sinceramente que a palavra viva tenha germinado, ramificado, florescido e gerado frutos para você. Que o sopro divino enleve todo o seu ser. Acredite, você pode mais, você pode muito, muito mais. Faça-se. No próximo domingo, a série Milá inicia o seu episódio final. Mergulharemos na fonte de todo poder entre o céu e a terra, o maior poder do início e para além do final dos tempos. Se você sentiu afinidade com o tema, o poder da palavra, se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Se você não gostou, deixe o seu dislike e indique nos comentários onde eu posso melhorar. Shalom!